Caso Goldman, o Supremo Tribunal Federal decide que habeas corpus não é cabível para discutir questões relativas a direito de família. A avó brasileira pedia que fosse suspensa a decisão que determinou a entrega do menino ao pai biológico que mora nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do Jornal da Justiça, com as principais notícias do judiciário de todo o país. E você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça vai regulamentar pagamento de custas judiciais em greves bancárias. No Espírito Santo, o TJ faz mutirão para ouvir adolescentes apreendidos e agilizar audiências. Na série Acidente de Trabalho, vamos saber quais as ocorrências mais comuns no setor de abate, em que trabalhadores mexem com facas e diversos tipos de máquinas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Caso Goldman, Supremo Tribunal Federal decidiu que habeas corpus não é cabível para discutir questões relativas a direito de família. Esse foi um dos assuntos debatidos na sessão plenária desta tarde. O repórter Fábio Salema acompanhou os trabalhos e traz mais informações. Boa noite, Salema. Micheline, boa noite. O julgamento sobre o caso provocou um longo debate entre os ministros. A defesa gostaria e insistia de que o garoto Goldman deveria ser ouvido pela justiça brasileira e então decidisse com quem gostaria de ficar, com o pai biológico nos Estados Unidos ou vir para o Brasil viver com a avó materna. No final, os ministros decidiram que o habeas corpus não seria um instrumento processual capaz de analisar as provas, que fez com que a Justiça Federal do Rio de Janeiro autorizasse a partida do garoto. Veja na reportagem. Os ministros analisaram de uma vez só os 3 processos que envolvem o menino Goldman, transferido aos Estados Unidos para ficar com o pai biológico por ordem judicial há 3 anos. No Supremo, a defesa apresentou em plenário o desejo da família de que a criança fosse ouvida por um juiz brasileiro e assim fizesse a escolha de onde quer viver. Ele está mais velho, conheceu a realidade de um outro país, conviveu com seu pai, convive com seu pai. É um rapaz maduro e prematuramente amadurecido, seja pela morte da sua mãe, morte prematura da sua mãe, e seja porque está afastado e ter perdido a convivência da sua avó e da sua única irmã que permaneceu no Brasil. Depois, os votos começaram a ser lidos. O relator, ministro Marco Aurélio, foi a favor de um depoimento da criança. Vale frisar que até mesmo a convenção que serviu de base ao pedido julgado pela Justiça Federal prevê a manifestação da criança e a recusa à entrega quando essa deixar de ser compatível a manifestação da criança com os princípios fundamentais do Estado requerido, ligados à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Já o ministro Gilmar Mendes relembrou a posição de outros ministros já aposentados, mas que na época haviam concedido a guarda ao pai David Goldman, o que resultou na ida do garoto para a América do Norte. Essa questão foi amplamente analisada quando se confirmou a inadequação da liminar naquela situação. O que está evidente assim é a pretensão de rediscussão e de reforma do julgado, não a demonstração do descumprimento de preceitos fundamentais. O ministro Teori Zavascki levantou um outro detalhe. O teor do pedido no habeas corpus já estava superado, porque se tentava evitar a transferência do menino Goldman. Os 2 pedidos originários formulados no Supremo Tribunal Federal foram fundados na situação de urgência em face da iminente entrega ordem de entrega ao menor, o iminente cumprimento da ordem de entrega ao menor ao consulado norte-americano para que fosse entregue ao seu pai biológico, cidadão norte-americano. Então, eu suscitaria uma preliminar, porque é sabido que o cumprimento da ordem se deu e o menor foi entregue e viajou aos Estados Unidos. De modo que, pelo menos, esses 2 habeas corpus originários, que se deveram justamente à iminência do cumprimento,
eles já perderam a sua razão de ser. No final, por maioria, o Supremo decidiu que não é possível que o habeas corpus seja utilizado como recurso para anular fatos e provas, com o objetivo de derrubar a decisão judicial da entrega do menor ao pai estrangeiro. Dessa forma, o menino permanece ao lado do pai nos Estados Unidos. Na saída, a advogada comentou a decisão plenária e disse que vai aguardar uma posição do Superior Tribunal de Justiça, onde tramita outra ação. O recurso especial está com a ministra Nancy, tem em torno de 1 ano, foi distribuído para ela, tem parecer do Ministério Público e a ministra Nancy tem toda a capacidade de reafirmar a decisão que ela deu no recurso especial anteriormente à morte da Bruna Bian, que era no sentido que não tinha havido sequestro e que, portanto, a permanência do menino no Brasil estava se dando de uma maneira lícita. O Ministério Público Federal denunciou a ex-prefeita de Morros, no Maranhão. Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo deixou de prestar contas de recursos repassados pela União. A denúncia do MPF no Maranhão é contra Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo. A ex-prefeita de Morros é acusada de não prestar contas de recursos públicos. A verba, no valor de quase R$450 mil, seria para realizar pavimentação e drenagem de vias urbanas no município. Apesar do contrato ter sido firmado em 2008, no mandato do prefeito anterior, a aplicação dos recursos somente ocorreu na gestão de Francisca Araújo. E mesmo tendo sido notificada, ela deixou de prestar contas do dinheiro. O Ministério Público Federal propôs a suspensão do processo criminal caso a ex-prefeita pague à União o valor do contrato, realize durante 2 anos 4 horas semanais de serviços à comunidade e compareça bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades. As eleições para prefeito em alguns municípios ainda não acabaram. São cidades onde o prefeito eleito em 2012 não pôde tomar posse. Agora os eleitores precisam escolher novamente um candidato. Na última semana foram marcadas as datas das novas eleições em 11 municípios. Confira. A lei prevê a realização de um novo pleito quando os eleitos com mais de 50% dos votos válidos tiveram o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A data da nova eleição é definida pelo Tribunal Regional Eleitoral. No dia 7 de abril, eleitores de 11 municípios voltam às urnas. Em São Paulo, haverá eleição em Coronel Macedo, Eldorado e Fernão. No Rio Grande do Sul, em Sobradinho, Tucunduva e Vacaria. Na Bahia, em Muquém do São Francisco. No Piauí, em Brasileira. No Amapá, em Pedra Branca do Amapari. A eleição estava prevista para o dia 31 de março, mas foi alterada para o dia 7 de abril. No Rio Grande do Norte, também haverá eleição suplementar no dia 7 de abril, no município de Serra do Mel e Caiçara do Rio do Vento. O Conselho Nacional de Justiça vai editar uma resolução para disciplinar o pagamento das despesas relacionadas ao processamento de recursos e depósitos judiciais em caso de greve nacional de bancários. A norma vai propor um prazo maior para o recolhimento das taxas. A decisão foi tomada na última sessão plenária. E veja no próximo bloco. No Espírito Santo, o TJ faz mutirão para ouvir adolescentes apreendidos e agilizar audiências. No Pará, mais uma faculdade é fechada por falta de credenciamento no Ministério da Educação.